Mais um episódio da Record Jurídico. Hoje recebendo novamente o professor e palestrante Lucas Cardoso. Professor, é um prazer receber você novamente em Teresina para falar hoje sobre porte de arma para advogado. É um projeto importante e tão necessário para a segurança da advocacia e dos advogados que trabalham diretamente nas diligências. Professor, eu queria começar com a seguinte pergunta. Qual a importância do porte de arma para uma determinada categoria? E nessa especificamente, para a atuação do advogado perante aos clientes e ao público dele. Se colocar como vanguardista e se colocar como barreira nessa parte perante os seus clientes. Como é que o senhor vê isso? Bom, novamente aqui, né? Eu só tenho a agradecer o pessoal do Recorte Jurídico, tá certo? Nós sentimos bem à vontade, tá? O pessoal conduz aqui as pautas que vocês trazem. Então, isso é um trabalho excelente. Eu só tenho a parabenizar vocês e agradecer. E me convidem sempre. Pode convidar que a gente vai estar por aqui sempre fazendo o possível, tá? Pergunta interessante, tema interessante, né? Principalmente porque eu sou da área da Polícia Militar, Segurança Pública. Já milito aí há 21 anos na área de segurança pública, já vi algumas coisas acontecendo. E principalmente também agora na minha parte criminal. Então a gente vai tentar trazer aqui essas duas visões, tá? E a importância. Primeiramente, falar que isso é um projeto de lei ainda, tá certo? Então, como é projeto de lei aí para nossa audiência, né, pessoal que está nos assistindo, ele tem toda uma tramitação dentro das casas legislativas. Então, ele vai para uma casa, se ele foi proposto no Senado, ele vai terminar sua tramitação lá e segue para a Câmara para depois ele ir para a sanção presidencial. Se ele foi proposto na Câmara, ele termina a tramitação, vai para o Senado, tá? E existem vários projetos de lei tratando do mesmo assunto. Muda uma coisinha ou outra entre eles, tá? Mas aí o que aconteceu? Nesse ano agora, em abril, nós tivemos a aprovação, digamos, aquele que andou mais, que foi justamente do 2734, tá certo? Ele é de 2021, mas existem outros projetos similares, mas esse foi para frente e eles pensaram, né? Juntaram até com outro, porque eles tratavam do mesmo assunto. Então é o seguinte, bora unir forças e vamos caminhar junto. Professor, desculpe interromper o senhor, mas para que a gente possa entender, nesse projeto que andou mais, por que é que ele andou mais, quais são os principais pontos lá? Como funciona essa questão do processo legislativo? Tem que ter também muito interesse, né, de fazer a coisa andar. Né? Eu costumo falar nas minhas aulas que, infelizmente, o Brasil, ele legisla muito por reação. Acontece uma situação assim, bora criar uma lei. Aí essa lei anda rapidinho, enquanto nós temos outros projetos que já estão ali há um bom tempo, tá? Nós tivemos uma situação, e a gente sabe como é que está a questão da criminalidade no país, isso é fato, né? Isso aí é público e notório. Teve uma questão que nós tivemos atentados contra advogados no exercício da sua profissão. Então, querendo ou não, infelizmente, às vezes até em virtude dessas situações, isso acelera, isso volta, né, a ecoar e a pressionar por determinados projetos, por determinadas pautas, tá? Esse projeto que andou, ele é de autoria do senador Flávio Bolsonaro, e aí ele tem muito o apoio. A própria OAB, ela está em cima cobrando, tá? Embora a gente tenha alguma outra voz divergente dentro da própria OAB, nível nacional, como eu falo, mas se nós formos ver, e aí você também, aí, nosso ouvinte, você pode estar verificando, no site do Senado e da Câmara, em cada propositura, em cada projeto lá, tem uma pesquisa de quem é a favor ou contra aquele projeto. E todos os projetos relacionados a porte de arma para advogado, ele está se beirando 85% de aprovação. Ou seja, as pessoas que estão lá votando dizendo, ó, eu aprovo essa ideia. Eu quero que isso vá para frente. Então, por que esse andou? Teve um interesse, tivemos, infelizmente, alguns casos, que esses casos reforçaram, e aí foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, e o próximo passo, para a comissão, para a CCJ, que é uma das comissões mais importantes, vai verificar se o projeto está de acordo com a Constituição. Se não tem alguma coisa que vai ferir a Constituição, que é para poder ele seguir aí para os seus restantes de trâmite e a votação, que é o mais importante. Ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Segurança Pública. E aí agora ele está pendente da relatoria lá na CCJ para poder ele seguir.
Os principais pré-requisitos para o advogado no projeto adquirir o porte de arma, tem restrição com relação ao calibre que ele vai poder estar ingressando? Tem um teste que ele vai ter que fazer, teste psicológico, ele vai precisar fazer uma qualificatória com relação a saber se realmente ele sabe atirar, sabe ter o uso do porte, qual a diferença e também qual a diferença do porte e da posse de arma. Perfeito. Esse é o grande questionamento que se tem. Quando é até salutar, nós temos vozes divergentes, né, mas a gente tem que analisar qual é o ponto que essa voz divergente está trazendo. Né? E eu estava vendo uma entrevista de uma advogada que o receio dela era justamente esse. Agora vamos botar 1.400.000 armas, porque ela pegou o número de advogados inscritos na OAB, devidamente inscritos. E aí disse que era como se eu estivesse colocando esse 1.400.000. Não, gente. Não é assim que funciona. Não é porque se conseguirmos aprovar uma legislação dessa que todos vão comprar uma arma. Não. Isso é para aqueles que quiserem exercer o direito, eles o terão. O que é que esse projeto fala? Esse projeto é justamente para alterar tanto o Estatuto da Ordem, que é uma lei federal, quanto o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, ele prevê quais são as excepcionalidades, ou seja, não pode ter, exceto determinadas categorias. E o que esses projetos todos querem é incluir a classe dos advogados. Perfeito. Como sendo uma dessas exceções, que hoje nós já temos os policiais, e todos os policiais, né, militares, civis, guardas municipais, policiais penais, e que é uma das grandes defesas do projeto, é a questão da isonomia. Por quê? Porque a Constituição ela não estabelece uma hierarquia entre Judiciário, Ministério Público e o advogado. Inclusive, abaixo do capítulo do Poder Judiciário, ela deixa bem claro que a advocacia ela é uma função essencial à justiça. Que não existe hierarquia entre essas figuras que compõem, né, a questão da jurisdição por parte do Estado. Então, se eles têm assegurado esse direito, não é que todo juiz tem uma arma, não é que todo promotor tem uma arma, mas eles têm o direito de portar uma arma para defesa pessoal, em virtude da função que eles exercem. Se essa função o advogado também contribui e está na Constituição, que ele é uma função essencial da justiça, o que se quer com esse projeto, o que se defende nesse projeto, é justamente a isonomia no tratamento. Se o juiz que exerce sua função ele tem o direito para a defesa pessoal, o promotor também tem, o advogado também deve ter. Então esse projeto visa corrigir essa distorção. E existe uma crescente, né, de casos que a gente tem visto recentemente de advogados que foram assassinados pelo exercício da função. Não é assassinado porque qualquer pessoa pode ser assassinada, mas assassinado por ser advogado naquele determinado caso. Exatamente. E essa crescente é que reacendeu essa procura, o debate e a procura pela aprovação desse projeto. Garantir, porque nós não estamos falando de uma vítima normal da questão dos dados de segurança pública, da violência, da escalada da violência, que pode ser qualquer um, como você bem frisou. Mas não, nós estamos falando por ser o advogado, por estar o advogado exercendo alguma coisa relacionada à sua atividade profissional. Então isso é justamente para evitar, para ajudar ele a ter o direito da defesa pessoal. E isso está no projeto. E o advogado, ele vai ter que preencher os requisitos iguais. Porque hoje, posse e porte. Tá? A posse é você ter o direito de ter a propriedade de uma arma na sua casa ou no seu local de trabalho, somente. Você não pode estar transitando com ela em outros ambientes. O que você pode é tirar ela de um local para o outro devidamente determinado. Eu tirei ela da minha fazenda, botei na minha casa, da minha casa para o meu local de trabalho. Isso é posse. Agora, você portar, aí é uma coisa um grupo mais restrito, que tem uma liberdade um pouco maior. Porque você tem que preencher requisitos para ter esse direito, tanto de posse e principalmente o direito de porte. Que você vai estar portando ela nos locais, lhe acompanhando. Porque, se a gente for ver, para você adquirir o direito de porte é justamente em virtude de alguma situação. É uma atividade perigosa, sim, que corre risco, é ameaças que você sofreu e devidamente comprovou, é um local que você mora, que você exerce.
tem que ter os requisitos previstos no estatuto. Então, o advogado, essa lei só vai colocar o advogado também e ele vai ter que cumprir os requisitos. E aí os requisitos? Ele tem que atestar a questão da boa conduta, antecedentes criminais relacionados a isso. Ele vai ter que atestar a capacidade técnica, ou seja, ele vai ter que fazer um curso de tiro, ver se ele passou bem, se ele não passou, não vai. Como funciona com todos os demais? Ele vai ter que seguir as etapas. A questão psicológica, a avaliação vai ser feita nele. Então, todos os requisitos previstos no estatuto, ele vai ter que preencher. Ele só vai ter direito a esse porte depois que ele preencher todos aqueles requisitos. E quais as armas? As armas que são de uso permitido. As mesmas que são previstas para outras pessoas que procuram o estatuto para poder ter direito ao porte. E um detalhe, o próprio projeto para os advogados terem o direito ao porte, ele deixa bem claro que os advogados têm locais, isso vai estar na lei, que ele não pode frequentar Perfeito. com a arma. Por exemplo, fóruns. Então ele vai exercer lá no fórum. Não, por quê? Aqueles locais públicos que ele já possuem a sua segurança, eles não vão poder. Por quê? Porque se eu estou com a arma para garantir a minha segurança e defesa pessoal, eu estou num local que já tem um policiamento, que já tem uma vigilância, não tem razoabilidade eu querer entrar com a arma. Fórum, promotorias, escolas, clubes. Então, esses locais, a própria lei já diz que ele não vai. Então, não é um liberou geral. Não é que eu vou botar 1.400.000 armas na rua. Por quê? Porque tem-se, né? Geralmente as pessoas fazem a associação. Maior número de armas, aumento da criminalidade. Mas será que isso é verdade? Será que é assim? Porque, eu fico preocupado que advogado vai ter. Outras categorias também tem. Mas a outra categoria ele já tem um preparo. Mas o advogado vai ter que ter o preparo também. Ele vai passar por um curso, por uma capacitação, vai ser analisado ele desde o psicológico, tudo. Mas e se ele fizer besteira? Outras categorias também podem fazer. E aí o que nós temos? O nosso ordenamento jurídico para responsabilizar. Estou falando de pessoas maiores de idade, que podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Assim como os advogados também. Se eles fizerem como outras categorias que têm direito ao porte, e infelizmente a gente se depara com situações. A lei está aí para poder chamar ele para ser responsável pelos seus atos. Bem, pessoal, esse aí foi mais um episódio com o Lucas Cardoso, especialista e professor. Professor, agradeço a participação do senhor para falar um pouquinho sobre esse tema que eu acredito que é de extrema importância para a advocacia nacional. Com certeza, eu que agradeço mais uma participação aqui com vocês, tá? E realmente esse tema, que ele possa estar ecoando, tá certo? É salutar que nós tenhamos divergências, isso é salutar, mas que hoje em dia é uma realidade e nós já tivemos muito casos, recentemente tivemos um aqui no Ceará, onde o advogado infelizmente teve sua vida ceifada, e lembrando, gente, isso é para defesa pessoal daqueles que queiram exercer, o que se vai garantir é apenas o direito de a pessoa exercer. Não vou estar ali distribuindo uma arma para cada advogado. Não é bem assim, tá certo? Para finalizar o episódio de hoje, a gente queria deixar um recado. Durante esse ano de 2025, foi feito o anuário dos escritórios do Piauí 2025. Durante esse mês de junho, está sendo feita uma pesquisa para avaliar os 100 advogados mais citados no território piauiense. E ao final do ano, essa premiação será entregue a essas 100 carreiras. A você que tem acompanhado esse episódio, deixamos para que você curta, compartilhe. E, professor, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma frase que lhe representa. A frase que me representa é que a educação, ela muda realidades. Obrigado e até mais.